Bom, então hoje nós vamos falar gametogênese, que está na apostila 15 de vocês. E aí vamos começar falando sobre o que é essa gametogênese, né? O que é esse processo aí? Então, a gametogênese, em geral, ela é o processo no qual são produzidos os gametas, tá? E esses gametas, eles vão ser utilizados onde? Para reprodução sexuada, tá? Então, nos animais, o que a gente tem aí? A gametogênese vai acontecer onde? Nas gônadas, tá? Então, nas gônadas que vai ocorrer o processo de gametogênese, que é o processo de produção dos gametas. E é nas gônadas também que ocorre a produção dos hormônios sexuais, tá? E esses hormônios sexuais, eles vão determinar o quê? Ele determina as características diferenciadas nos homens e nas mulheres. E quando que esses hormônios são produzidos? Quando vocês atingem a puberdade. Então, é na puberdade que esses hormônios sexuais, eles começam a ser mais acentuadas, aí as diferenças começam a ficar maiores. Porque até antes da puberdade, as características são muito semelhantes. Tirando o aparelho reprodutor mesmo, todo o resto do corpo feminino e masculino são iguais, né? Então, as características só são demarcadas mesmo quando vocês entram na puberdade, tá? Um evento fundamental para que a gametogênese aconteça é o processo que a gente chama de meiose. Por que é fundamental que seja por meiose? Porque a meiose, ela é uma divisão celular reducional, né? Então, a gente viu ano passado que a meiose, ela reduz a metade da quantidade dos cromossomos dentro das células, e aí ela dá origem às células haploides. Então, a gametogênese, ela só acontece de maneira correta graças à meiose. Porque se a gametogênese ocorresse por mitose, a gente sempre teria o aumento do número de cromossomos de cada indivíduo. E aí surgiria grandes aberrações. Então, só é viável a gametogênese acontecer graças à meiose, que é um processo de divisão celular reducional. Então, a célula que é diploide, ela torna-se haploide. Para quê? Para que na fecundação, quando ocorrer a fusão desses dois gametas, que são haploides, esses dois gametas N, aí vai reconstituir o número do característico de cada espécie, o tornando diploide. Então, quando o gameta feminino se junta com o gameta masculino, ambos haploide, vai dar origem a um zigoto, que aí vai ser um zigoto diploide. Tranquilo? Beleza? Ok, prof. Tá. Então, vamos só continuar aí, que é bem curtinha essa introdução aí mesmo, né? Bom, o que eu tenho para falar para vocês, então? Em alguns casos, isso aí são raridades, tá? Não acontece a meiose durante a formação dos gametas. Um exemplo que pode acontecer assim, que não vai ter meiose na formação dos gametas, é o que acontece com as abelhas. Lá nas abelhas, se um óvulo não for fecundado por nenhum espermatozoide, ele vai se desenvolver por mitose e vai dar origem a um embrião em que todas as células desse embrião vai ser haploide, tá? E esse embrião haploide, ele dá origem a um indivíduo do sexo masculino. Então, em alguns casos raros, pode ser que o desenvolvimento do indivíduo aconteça sem sofrer meiose. Nas abelhas, esse processo a gente chama de partenogênese, tá? Então, o desenvolvimento de um gameta sem que haja fecundação, então, pode acontecer? Pode. E esse processo chama-se como? Chama-se partenogênese, tá? Então, se um óvulo for fecundado e o embrião da abelha originar um indivíduo 2N, aí a gente vai ter uma fêmea. Se ele não for fecundado e originar um indivíduo N, que é só o haploide, aí a gente vai ter o indivíduo do sexo masculino. Então, nas abelhas, a gente tem esse tipo de reprodução. A gente já até estudou isso aí o ano passado também, se eu não me engano, tá? Mas, em linhas gerais, né, vamos falar assim, na sua grande totalidade,
A gametogênese masculina, ela vai dar origem aos espermatozoides, num processo que a gente chama de espermatogênese ou espermiogênese, tá? E a gametogênese feminina vai dar origem aos ovócitos, que a gente chama de ovogênese ou ovulogênese, tá? E aí, essas gametogêneses, elas vão seguir mais ou menos as mesmas etapas, só que uma vai dar origem a um ovócito, a ovogênese, ela forma uma única célula viável para fecundação, enquanto que a espermatogênese vai formar 4 células viáveis para fecundação. Então, a cada ciclo, a mulher produz um ovócito e a cada ciclo o homem produz 4 espermatozoides. Então, tem essa diferença entre uma e outra, tá? Sempre a gente pensa no quê? Na produção dos gametas, que, assim, a menina já nasce com tudo pronto, tá? Ela só vai sofrer maturação lá na puberdade. Agora, travou? Vocês ouviram o finalzinho? Não. Eu ouvi. Tá. Destravou aí? Voltou? Normal? Sim? Não? Tá travado ainda, gente? Pra mim tá de boa, prof. O João tá chegando aqui. Tá, então vamos continuar aqui. Bom, então só para eu retomar aqui, que na puberdade, a menina vai ter só o finalzinho desse seu processo de gametogênese concluída, porque a gametogênese feminina, ela começa na vida intrauterina ainda. Já a masculina realmente começa quando os meninos atingem a puberdade, tá? Então vamos falar agora do processo de espermatogênese, que está aí na página 208 da apostila de vocês, tá? Então, a gente tem aqui essa página aqui para falar dessa espermatogênese. Bom, então, esse é o processo que ocorre nos testículos, e os testículos são as gônadas masculinas, né? Esses testículos, eles vão secretar a testosterona, que é o hormônio sexual, vai ser responsável pelo aparecimento das características sexuais masculinas, como o aparecimento da barba e dos pelos na região corporal em grande quantidade, né? Os homens têm maior quantidade de pelos depois que atingem a puberdade, uma massa muscular mais desenvolvida, o desenvolvimento da timbre voz, da voz com tom mais grave. Então, todas essas características que aparecem na puberdade no homem são em decorrência da produção do hormônio masculino chamado testosterona. Tanto que quando o menino começa a produzir a testosterona, começa a ter alteração da voz, a gente sabe bem certinho que ele começa a falar grosso, daqui a pouco tá falando bem fininho, então ele tem essa variação aí no tom de voz quando ele tá A famosa voz de besouro. E normalmente... Nossa, prof, isso é muito chato, sério mesmo. Porque do nada você começa a falar fina, do nada. E normalmente, nessa fase, os meninos, quando eles começam realmente a produzir a testosterona, os meninos ficam com uma aparência esquisita. Por quê? Aí os membros crescem demais, os braços e as pernas crescem demais e o tronco não acompanha o crescimento. Então, eles ficam com aquelas pernonas e os braços compridos e o tronco fica mais curtinho. Aí eles começam a ficar desajeitados, porque os braços e as pernas estão muito grandes, eles tropeçam com facilidade, eles não têm noção do tamanho do corpo. Até que isso... E eles ficam muito magrinhos. Até que isso se acomode, até que isso entre nos eixos, os meninos então passam por essa fase esquisita aí, né? Aí depois entra numa harmonia. O tronco atinge o crescimento adequado para os membros superior e inferior, e aí acontece, a voz atinge uma estabilidade, né? Ele já fica com uma voz mais grossa mesmo, enfim. Mas tudo isso aí o menino passa. A partir dos 12 anos, ele começa a entrar naquela fase esquisita dele. Aí depois, quando ele tá realmente já no meio da adolescência, aí começa a se estabilizar. Mas até isso é complicado. Eu espero, né? Bom, e aí o que acontece então? As células dos testículos, então, elas vão se organizar ao redor dos túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides estão sendo produzidos.
Então, lá na primeira aula que a gente falou da reprodução, parte 1, nós estudamos lá a organização dos órgãos sexuais masculinos. E aí a gente viu que dentro dos testículos tinha vários canaizinhos que a gente chamava de túbulos seminíferos. E é ali no testículo que ocorre a produção dos espermatozoides, né? Então, ali no testículo que eles estão sendo produzidos. Porém, a gente viu também que não é no testículo que eles são concluídos, né? Aí eles saem, vão lá para o epidídimo, que é onde vai ocorrer a maturação desses espermatozoides, né? Bom, então lá nos túbulos seminíferos eles estão sendo produzidos e a testosterona, ela é secretada pelas células intersticiais. Então os espermatozoides estão sendo produzidos nos túbulos seminíferos e as testosteronas estão sendo a testosterona está sendo secretada pelas células intersticiais. Tudo isso dentro dos testículos, tá? Ao redor desses túbulos seminíferos, a gente tem as células de Sertoli, tá? E essas células, elas são responsáveis por toda a nutrição e pela sustentação das células de linhagem germinativa. Ou seja, o que são essas células de linhagem germinativa? São as células que vai gerar os espermatozoides, tá? Então, aqui na página 208, vocês têm a imagem bem certinho mostrando aqui os túbulos seminíferos, que são todos esses canaizinhos aqui. Logo acima do testículo, vocês têm o epidídimo, tá? Que é onde vai ocorrer a maturação dos espermatozoides. E como a célula a gente não consegue visualizar, mas entre uma e outra a gente tem aí as células intersticiais, tá? E aí, quando vocês têm essa imagem aumentada, aí vocês vão ver aí as espermatogônias, que são as gônadas mesmo, que vai estar produzindo esses espermatozoides. A gente tem aí os espermatócitos primários, o espermatócito secundário, as espermátides e no final já os espermatozoides sendo concluídos. Essa imagem é bem bonita aí na apostila de vocês. Bom, mas o que está acontecendo então aí, tá? Nos animais, geralmente, tá? Os testículos, eles ficam fora da cavidade abdominal. Por quê? Por conta da temperatura corporal, tá? Então, eles ficam ali em uma bolsinha de pele, que a gente chama de bolsa escrotal, que é conhecida como, vocês chamam de saco, né? E dessa forma, a temperatura dos testículos, ela vai ter aproximadamente 1 grau abaixo da temperatura corporal, que é o ideal para que essa espermatogênese aconteça. Então, sempre nos animais, os testículos estão fora da cavidade abdominal por conta da temperatura corporal. A temperatura corporal, ela não é viável para a produção dos espermatozoides. Então, ela precisa da temperatura um pouquinho mais baixa do que a temperatura corporal, que é mais ou menos 36 graus Celsius. Bom, então, essa espermatogênese, ela é dividida em 4 fases, tá? Nós vamos ter, então, aí, a primeira fase, que a gente chama de fase de proliferação ou de multiplicação. Tanto faz o nome aí, tá? Como que vai acontecer isso aí, então? Nessa fase, a gente tem o início dela ocorrendo na puberdade. Então, quando os meninos atingem a puberdade, tem início a fase de proliferação ou de multiplicação, tá? E ela ocorre de modo contínuo, tá? A partir do momento que começou a fase de proliferação, esse menino ele vai ter durante toda a vida a produção de espermatozoides. As células primordiais dos testículos, então, que são as ovogônias, elas são diploides. E aí, o que acontece com elas? Elas vão aumentar em quantidade por mitoses consecutivas e vai dar origem às espermatogônias. Prestem atenção, isso é importante. As espermatogônias, elas são formadas pelo processo de mitose, tá? Então, as células germinativas são diploides e elas originam as espermatogônias por mitose. Ainda não ocorreu meiose. Tranquilo? Posso continuar? Calma aí, Pro. O que vai sofrer mitose para formar essa espermatogônia?
Tá, as células primordiais ou células germinativas. Tá? Pro, Oi. a Yasmin tá pedindo pra você aceitar ela. Apareceu para mim agora. Já aceitei, já. Tá, então as células primordiais, os germinativos, elas vão sofrer mitose. Isso. E daí vai formar essas espermatogônias, que elas são diploides. São diploides. Ok. A gente ainda não tem formação de célula haploide nesse momento. Então, na fase de multiplicação, as células que a gente está trabalhando ainda são diploides. Ok? Bom, aí vamos para a segunda fase, então. Aqui a gente vai ter, então, a primeira fase, que aconteceu a fase de multiplicação. Aí vamos para a segunda fase. O que é a segunda fase? É a fase de crescimento. O que vai acontecer? Então, vai ter um aumento no volume do citoplasma das espermatogônias, tá? E aí elas vão ser convertidas em espermatócitos primários ou espermatócitos de primeira ordem, tá? Então, esses espermatócitos que foram formados aqui na fase de crescimento também são ainda diploides. Então, ainda estamos falando de células diploides. Então, o que aconteceu na fase de crescimento? Ela é uma fase bem curtinha, tá? Ela é uma fase mais curta do que as outras. E aí vai ocorrer o quê? Vai ter um pequeno aumento no volume do citoplasma das espermatogônias, que vão converter-se em espermatócitos primários. Todos eles ainda diploides. Entendido? Tranquilo? Sim. Sim. Tá. Aí vamos então para a terceira fase, que essa é uma fase bastante rápida também, porém é uma fase que vai ter as diferenciações agora. Bom, então a fase que a gente fala agora é a fase de maturação, que também é muito rápida nos homens, tá? E corresponde ao período de ocorrência da meiose. Então, agora está ocorrendo meiose. Então, depois dessa primeira divisão meiótica, cada espermatócito primário vai dar origem a 2 espermatócitos secundários. Então, depois da primeira divisão meiótica, a gente tem, então, um espermatócito primário que dá origem a 2 espermatócitos secundários. Aí, como resultam da primeira divisão da meiose, eles já são o quê? Haploides. Então, agora a gente tem os espermatócitos secundários haploides. Então, agora a gente tem as primeiras células haploides sendo formadas, tá? Embora eles ainda tenham os cromossomos duplicados, tá? Então, na primeira fase da meiose, os cromossomos ainda estão duplicados. Mas aí a gente sabe que a meiose ocorre em 2 fases, meiose 1 e meiose 2. Aí vai acontecer a meiose 2. E com a ocorrência dessa segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos secundários, eles vão dar origem a 4 espermátides haploides. Então, nessa fase de maturação, o que a gente teve? Nós temos o quê? A meiose, onde o espermatócito primário, que é diploide, dá origem a 2 espermatócitos secundários, que são haploides. E cada espermatócito secundário vai dar origem a 4 espermátides haploides. Entenderam? Pro, só uma dúvida. Ó, o espermatócito primário. Cada um vai formar 2 espermatócitos secundários. Tá. E aí, os 2 espermatócitos secundários juntos vão formar 4 ou cada espermatócito secundário forma 4? Os 2 espermatócitos juntos formam 4. Tá, entendi. Então, você pensa assim, que em cada ciclo de espermatozoide, cada célula germinativa vai ter como produto final 4 espermátides. Tá? Beleza? Okay. Beleza, então vamos lá. Agora a gente está com 4 células haploides, né? Nós terminamos a fase de maturação, então, com 4 espermátides
haploides. Então, a gente já está com o número de cromossomos reduzidos. Aí, a gente vai entrar na última fase, que é o que a gente chama realmente de espermiogênese, tá? Nesse período, então, o que acontece? É o processo em que as espermátides vão se converter em espermatozoides, tá? Então, como que isso acontece? Elas vão perder quase todo o citoplasma. E as vesículas do complexo de Golgi, elas vão se fundir, vai ocorrer uma fusão ali e vai formar o que a gente chama de acrossomo. Esse acrossomo, ele fica localizado ali na cabeça do espermatozoide, que é a porção anterior ali do espermatozoide. E o que tem dentro desse acrossomo? Dentro do acrossomo, existe muitas vesículas com enzimas digestivas que servem para digerir as membranas do óvulo durante o processo de fecundação. Então, o que vocês têm que saber aí? Primeiro, na espermiogênese está ocorrendo, então, a diferenciação das espermátides haploides em espermatozoides. Está terminando a formação dos espermatozoides. Segunda coisa que está acontecendo, redução de todo o citoplasma, tá? E o complexo de Golgi origina o acrossomo. Então, quem que origina o acrossomo? O complexo de Golgi. E o que tem dentro desse acrossomo? Enzimas digestivas. Para que servem essas enzimas digestivas? Para digerir as membranas do óvulo e assim ocorrer a fecundação. Se não houver essas enzimas digestivas na cabecinha do espermatozoide, ele não consegue fecundar. Então, por isso que são tão importantes. Tranquilo? Certo? Perguntas, pessoal? Prof, esse assunto é bem confuso, porque tem que lembrar dos negócios de mitose, meiose. Exatamente. Então, por isso que eu estou perguntando, fase por fase. Se vocês entenderam, se vocês estão anotando certinho aí, vão tirando as dúvidas. Posso continuar? Sim. Sim? Ô, prof, Oi. no acrossomo possui enzimas digestivas? Enzimas digestivas, uhum. Então, lá no acrossomo, a gente fala que tem muitos, como é que é o nome? Lisossomos, que são as estruturas que carregam essas enzimas digestivas. E uma coisa que é importante a gente saber, que os espermatozoides, as suas mitocôndrias estão todas localizadas na cauda do espermatozoide. Por isso que quando acontece a fecundação, não existe nenhuma mitocôndria paterna entrando dentro do óvulo. Então, quando a gente fala das nossas mitocôndrias, essa é uma estrutura que veio exclusivamente da mãe. Porque no processo da fecundação, como o espermatozoide ele perde a cauda, então ele não manda nenhuma mitocôndria para dentro do óvulo. Então, quando a gente fala em mitocôndria celular, todas as nossas mitocôndrias são de origem materna, nenhuma de origem paterna. Se tem uma coisa que veio só da mãe no nosso corpo, são as mitocôndrias. Beleza? Prof, e as células intersticiais, acho que é, elas produzem a testosterona, né? A testosterona, produzem um hormônio masculino. Tá bom. Tá? Bom, o que mais que acontece nesse período, então? Os centríolos, tá? Eles vão migrar para a região posterior ao núcleo da espermátide e aí participam da formação do flagelo. Então, quem vai dar origem ao flagelo? O complexo de Golgi forma o acrossomo, né? E os centríolos vai dar origem ao flagelo. E esse flagelo, ele é fundamental porque ele vai garantir a movimentação dos espermatozoides e isso faz com que ele consiga chegar até o ovócito, né? E como ele é responsável por essa movimentação, por isso também que a gente tem as mitocôndrias lá neles, só tá os flagelos com as mitocôndrias. Porque o que a mitocôndria faz mesmo? Quem sabe me dizer aí o que a mitocôndria faz? Respiração celular. Respiração celular. E essa respiração celular tem a função de produzir? ATP. ATP.
tá? Então, a gente tem aí a produção de energia para o batimento dos flagelos para que garanta a fecundação. Bom, então vamos fazer aí na página 209 de vocês, vocês têm uma imagem bem bonita aí, aqui ó, essa imagem aqui, que é o resumo dessa espermatogênese. Então, o que acontece aí? Vamos lá. Então, nós temos uma célula germinativa diploide. Essa célula germinativa diploide sofre mitose, né? Quando ela sofre mitose, ela forma duas espermatogônias, né? Ela forma duas espermatogônias, que a gente fala que é o período germinativo. Esse período germinativo vai fazer com que origine ainda os espermatócitos primários. E aí a gente tem a fase de crescimento. Esses espermatócitos primários vão dar origem aos espermatócitos secundários, que são as primeiras células haploide. Porque o espermatócito primário, ele sofre agora meiose 1. Cada espermatócito secundário vai sofrer meiose 2 e vai dar origem às espermátides. Cada espermatócito secundário dá origem a duas espermátides. Então, se cada espermatócito cada espermatócito primário forma dois espermatócitos secundários, então a gente vai ter a formação de 4 espermátides. Todas elas haploides, porque elas sofreram meiose 2. E aí, a gente tem a última fase, que é o período de diferenciação, né? Ou o período que a gente chama de espermiogênese, em que cada espermátide vai se transformar em um espermatozoide. Então, o que a gente tem? Que cada célula, cada ovócito primário vai formar 4 espermatozoides. E uma coisa que é importante vocês saberem, que a partir de que o indivíduo masculino começa a produzir os espermatozoides, ele não para mais. Então, ele vai produzir espermatozoide até o último dia da sua vida, tá? Esse é um tipo de divisão que é contínuo, não cessa, não para. Outra coisa que é interessante vocês saberem, que no homem, um adulto normal, ele produz aproximadamente 100 milhões de espermatozoides todos os dias. Então, por dia, o homem ele produz cerca de 100 milhões de espermatozoides. Por que a produção tem que ser tão grande? Porque o processo de fecundação ele é árduo. Então, as células masculinas eles passam por um processo muito, muito difícil de ocorrer a fecundação. Eles têm que atravessar todo o sistema reprodutor feminino e chegar lá na tuba uterina. Então, eles atravessam pH diferenciado, que já ocorre a morte de um monte de espermatozoides só na diferença de pH. Aí tem um caminho que é cheio de reentrâncias, eles erram o caminho, tá? E ainda tem a competição entre eles mesmos. Então, aquele que consegue fecundar, ele realmente é o mais apto, é o mais desenvolvido. Certo? Tranquilo, pessoal? Ô, prof, aqui no desenho, só essa, onde está escrito segunda divisão, é ali que é a mitose 2? Ali é meiose 2. Aonde está escrito aí no desenho de vocês primeira divisão, você pode escrever aí meiose 1. E aonde está escrito segunda divisão, você pode escrever meiose 2. E em cima desse, prof, tem uma setinha em cima dessa mitose? Mitose, As duas primeiras divisões aí, que está ali na fase de proliferação e para chegar na fase de crescimento, vocês têm aí mitose. Tá? Sim, prof. E no espermatócito secundário, da setinha que vai para a segunda divisão, é o quê? Do espermatócito secundário para a segunda divisão. Aqui ela está ocorrendo um processo de meiose ainda. Ah, tá. Então vai tipo a meiose ainda ali. Meiose 2 e meiose 2. Isso. Tá bom. O espermatócito secundário, ele está sofrendo aí a meiose. É tudo aqui, a partir da primeira divisão aqui é tudo meiose. Pro. Oi.
Então tá, tem a célula germinativa lá, onde ela vai sofrer a mitose. Que daí vai formar as duas espermatogônias, né? Aí cada espermatogônia vai formar um espermatócito primário. Vai formar, tipo, por mitose? Por mitose, Ó, tá. Vocês têm aí a célula germinativa. A primeira célula que vocês têm aí em cima é a célula germinativa. Vocês podem colocar aí célula germinativa 2N. Tá? Aí vocês têm duas setas, certo? Essas duas, eu tentei abaixar hoje a apostila, gente, mas o portal do COC não tá abrindo, porque daí senão eu compartilhava essa imagem com vocês para explicar. Mas vocês têm lá a primeira célula, que é a célula germinativa, tá? 2N. Aí sofre mitose. Dessa mitose, origina as espermatogônias, que também são 2N. Tá até escrito aí. E aí, cada espermatogônia dessa sofre ainda uma mitose, tá? Que vai dar origem ao espermatócito primário. Então, tudo que aconteceu até formar o espermatócito primário foi mitose. Ok? Tranquilo? Tá. Aí a gente tem aqui o espermatócito primário formando 2 espermatócitos secundários. Aí a gente tem aqui a meiose 1. Depois, a gente tem 2 espermatócitos secundários formando os espermatócitos primários. Esses espermatócitos que são originados aí, esses espermatócitos primários, secundários, desculpa, eles são originados, então, por meiose, ainda no processo da divisão da meiose 1. Então, tudo isso aqui que está acontecendo na primeira divisão é meiose 1. Vocês podem até fazer um colchetes aí, envolvendo o espermatócito secundário até a forma aqui do espermatócito primário. Secundário. Todinho esse. Que tem a fase de diferenciação aqui, ó. Eles estão maturando, ó. Então, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é meiose 1. E aí, aqui onde está a segunda divisão, meiose 2, vocês vão colocar aqui, ó. Então, na meiose 2 ocorre a formação das espermátides. Aqui tudo, meiose 1 e aqui meiose 2. E depois, só o processo de diferenciação. Sem meiose. Tranquilo? Deu para entender? O processo de diferenciação é mitose? No processo de diferenciação porque daí já vai manter o número de cromossomos aí. Certo? Beleza? Certo, prof. Então, a nossa aula aí falta 1 minutinho para acabar. Eu vou mandar mais uma chamada para a gente falar daí da ovogênese, ok? Ok. Então tá. Então, já vou mandar o segundo convite lá.